Nesta manhã, gostaria de falar com vocês sobre a seriedade de se cumprir a vocação de Deus nas nossas vidas, e se cumprir a chamada de Deus nas nossas vidas, o ministério de Deus nas nossas vidas. É algo tão sério que o Senhor nos diz em Jeremias, capítulo 48, versículo 10, o seguinte: maldito o que faz a obra relaxadamente. E diz ainda: maldito o que retém a espada do sangue. Ou seja, aquele que não faz o que se deve, não faz o que se determinou, o que Deus mandou. Amados, nós temos tido temos visto muito durante a nossa caminhada ministerial, durante esses praticamente 44 anos no ministério, visto irmãos que têm recebido de Deus a chamada, recebido de Deus ministérios, recebido de Deus vocação para a obra do Senhor, e que não a tem feito a contento, ou que a tem abandonado, ou que a tem feito relaxadamente. Queiram saber que tal atitude é algo reprovável pelo Senhor, e é algo também que traz da parte de Deus em si, já na própria vocação, ela traz uma consequência que pode ser muito grave, e segundo alguns textos no Velho Testamento, até a morte. Mas a consequência mais grave que traz é a morte espiritual. Olha só o que diz 1 Coríntios 7,20: cada um fique ou persevere na vocação em que foi chamado. Cada um persevere na vocação em que foi chamado. Eu entendo que quando nós recebemos de Deus um chamado, recebemos de Deus uma vocação, algo a fazermos na sua obra, que muitos obstáculos começam a aparecer na nossa frente, muitas coisas difíceis de se transpor aparecem na nossa frente, mas é justamente esses obstáculos que nos apresentam que são o teste, ou são a prova de que nós estamos perseverantes naquilo que Deus nos concedeu. E nós devemos fazer de tudo e o possível para fazer para Deus, prestar para Deus o melhor serviço, usar a nossa vocação para que a obra de Deus cresça, e para que nós também cresçamos diante do mundo espiritual. Efésios 1:18 diz assim: tendo iluminados os olhos do vosso entendimento, para que a vocação para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. Quer dizer, cumprir a vocação, fazer com que a sua vocação seja usada, com que você seja usado como instrumento na obra de Deus, nos traz como herança as riquezas da glória de Deus. Você é glorificado nos céus quando você ultrapassa todas as suas dificuldades, ou ultrapassa todos os obstáculos e consegue cumprir o ministério que Deus lhe deu, seja qual for, seja pastoral, seja no louvor, seja no diaconato, seja já no evangelismo, qualquer ministério, porque o Senhor nos dá os ministérios, nos dá os dons, nos dá o serviço para a glória do seu próprio nome, não do nosso nome, e não daquele que recebeu de Deus a incumbência. Nós somos apenas instrumentos. Efésios 4:1, Paulo
Paulo faz até um apelo, ele diz: rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados. Quando Paulo diz eu, o preso do Senhor, ele diz assim: olha, eu aceitei a minha vocação, eu aceitei o meu ministério, estou aqui preso e continuo cumprindo o meu ministério, continuo colocando a minha vocação a serviço de Deus. E eu tenho visto que muitos não têm feito isso e correm um perigo enorme, 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 enorme. O próprio Senhor, lá em 2 Tessalonicenses 1,11, ele nos faz dignos da nossa vocação, quer dizer, ele nos escolhe, nos vocaciona, porque ele vê dignidade em nós, vê as condições necessárias para que nós possamos cumprir tal determinação dele em nossas vidas. Poxa, ser escolhido por Deus, ser vocacionado por Deus, ser chamado por Deus deveria ser uma honra que nós não deveríamos soltar de maneira nenhuma, e temos feito isso. E a história bíblica nos mostra, nos ensina como é perigoso, sabe, tratar a nossa vocação, o nosso ministério com relaxamento. Desfolhando a Bíblia, nós encontramos Balaão lá no início, um profeta de Deus que foi contratado para amaldiçoar o próprio povo de Deus. E ele até se vendeu a princípio, se vendeu e ele subiu o monte, até que lá o Senhor reverteu toda a situação. E ele viu e ele sentiu o próprio Senhor usar até um jumento para falar com ele, como diz a minha esposa, né, num tom de séria brincadeira. Diz: mula fala com mula. Naquele momento, Balaão estava teimando em fazer ao contrário do que Deus havia determinado a ele como profeta. E ele estava subindo aquele monte para amaldiçoar o próprio povo de Deus. E Deus reverteu toda a situação e o obrigou a abençoar o seu povo. Mais adiante, nós vemos também um outro profeta que, por pura inveja, mentiu ao profeta de Deus, enganou ao profeta de Deus e fez com que o profeta de Deus errasse diante do Senhor. E o que esse profeta recebeu de volta? No meio do caminho ele foi destroçado por um leão. Ele foi destruído. A palavra de Deus em Jeremias 23, eu já falei num vídeo aqui há pouco tempo, fala sobre os profetas que agem errado, que falam o que Deus não falou, que fazem o que Deus não mandou fazer, que tratam o seu ofício, a sua vocação como qualquer coisa, sabe, qualquer coisa distante de Deus. Nós também temos o exemplo de Jonas, mas que não queria de maneira nenhuma ir para Nínive, cumprir aquilo que Deus mandou. Ele deveria ir, porque aquela era a sua vocação, ser profeta era a sua vocação, obedecer a Deus é a sua vocação. E ele negou-se a ir, até fugiu de Deus, ou tentou fugir, né? E Deus fez com que ele caísse dentro da boca de um grande peixe e fosse cuspido justamente em Nínive, para que fosse cumprida a determinação do Senhor. Podemos falar também de Judas, que recebeu o chamado do Senhor para ser apóstolo, que estava entre os apóstolos, entre os discípulos, vocacionado a levar a palavra de Deus, a salvação a um povo perdido, e ele próprio se vendeu, deixou a sua vocação de lado, deixou-se levar pelo mundo e acabou se suicidando. Amados, vocês não estão percebendo o que eu estou trazendo para vocês? Estou trazendo para
vocês o perigo que é negar aquilo que Deus nos dá. Não é Deus que está nos amaldiçoando ou nos castigando, não. É a própria palavra que tem que ser cumprida. O próprio apóstolo Paulo diz assim: ai de mim se não pregar este evangelho. O apóstolo Paulo sabia que se ele fosse ao contrário daquilo que Deus havia determinado na vida dele, na vida ministerial dele, ele sofreria mais consequências. Mais consequências? Rapaz, falando assim, parece que Paulo não sofreu nada, né? Mas Paulo sofreu. Passou a maior parte da sua vida na prisão. Mas ainda assim ele sabia que se ele não continuasse cumprindo com a sua vocação, cumprindo com o seu ministério, a sua vida seria ainda muitíssimo pior. Aquilo que o esperava seria muitíssimo pior. Você sabia que a palavra de Deus diz que o julgamento vai começar pela própria casa de Deus? E quando diz que o julgamento vai começar pela própria casa de Deus, ele está dizendo tudo que vai começar por mim e por você, ministro de louvor, por você, evangelista, por você, diácono, você, diaconisa, por você, presbítero, por você, bispo, por você, apóstolo, seja lá o cargo que tiver, porque cargo não salva. Portanto, nesta manhã eu quero fazer um último alerta. Efésios, capítulo 5, versículo 14 diz: desperta dentre os mortos, tu que dormes, e Cristo te esclarecerá. Coloque seu joelho no chão. Coloque seu joelho no chão. Diga para Deus que você não tem cumprido a sua vocação, não tem cumprido com o seu chamado, que você tem errado, que você tem pecado contra Deus em não fazer aquilo que Ele lhe deu para fazer. Ainda há tempo. Jesus está voltando, mas ainda há tempo. Ainda tem muito trabalho a ser feito. Tem muita pregação para ser feita. Tem muito ensino para ser feito. Tem muito louvor para ser louvado. Tem muita glorificação a Deus para ser glorificado. Só falta você cumprir o ministério que Deus lhe deu. Graça e paz.